No dia 27 de abril de 2024, um homem de 55 anos, residente nas proximidades da cidade de Myrtle Beach, saiu para pescar no rio Lambert, localizado no Parque Estadual de mesmo nome. Ele frequentava esse lugar com frequência, devido ao seu isolamento e tranquilidade. Ao contrário de outras áreas populares de lazer, o Parque Lambert oferecia silêncio, a oportunidade de se concentrar na natureza e uma presença mínima de estranhos. O pescador sabia que lugares assim eram ideais para descansar do agito da cidade. Naquele dia, o homem se acomodou na margem, escolhendo um trecho com vegetação densa. Ele preparou os equipamentos de pesca e começou a aproveitar o isolamento. No entanto, logo sua atenção foi atraída por um som incomum para aquele ambiente. Era um choro abafado de mulher. Não era alto nem desesperado, mas sim contido e entrecortado. O som vinha do outro lado do rio, mas devido à vegetação densa, era difícil identificar a origem. O pescador ficou alerta, mas decidiu não intervir imediatamente para não invadir o espaço pessoal de alguém, supondo que era apenas alguém passando por um momento difícil sozinho. Alguns minutos se passaram. O choro cessou. O homem relaxou um pouco, atribuindo o ocorrido a um evento casual. Ele voltou à pescaria, mas logo ouviu um som agudo, impossível de confundir com qualquer outra coisa. Foi um tiro. O som imediatamente o deixou em alerta. O pescador sentiu que precisava verificar o que havia acontecido e decidiu se aproximar do local de onde vinham os sons. Ele percorreu cerca de 200 metros, abrindo caminho pela vegetação densa até chegar a um pequeno trecho da margem. Diante dele surgiu uma cena incomum. No chão havia uma mochila, com óculos de sol e um telefone celular jogados ao lado. Não havia pessoas por perto, nem nas proximidades. Ele examinou os objetos, mas não notou sinais de luta nem sangue. Isso aumentou ainda mais sua preocupação. O homem decidiu abrir a mochila na esperança de encontrar pistas sobre o dono. Dentro, ele encontrou uma carteira com documentos, dinheiro em espécie, cartões de crédito, pequenos objetos e também uma pequena Bíblia. O que foi encontrado não dava nenhuma explicação clara sobre o que havia acontecido. A percepção da possível gravidade da situação o obrigou a ligar imediatamente para a polícia. A polícia chegou cerca de 1 hora depois. Após inspecionar o local, eles começaram a vasculhar as redondezas. Mais tarde, no mesmo dia, houve outra chamada de um visitante do parque, que se deparou com algo ainda mais preocupante. Myrtle Beach, localizada na costa do Oceano Atlântico, na Carolina do Sul, é conhecida como um destino turístico popular. A cidade tem cerca de 35 mil habitantes. No entanto, durante o verão, a população aumenta devido ao grande fluxo de turistas. Além de ser um destino turístico, Myrtle Beach abriga inúmeras igrejas que desempenham um papel importante na vida da comunidade local. Entre elas, destaca-se a Igreja Solid Rock, localizada no centro da cidade. Ela foi fundada como um centro espiritual para os fiéis que buscam uma experiência religiosa profunda e apoio em momentos difíceis da vida. A Solid Rock rapidamente ganhou popularidade graças ao trabalho ativo com os moradores locais, oferecendo tanto cultos tradicionais quanto programas educacionais e esportivos para os jovens. O pastor John Paul Miller desempenha um papel fundamental nas atividades da Solid Rock. Ele foi nomeado para o cargo em 2009, já possuindo experiência em atividades religiosas. John Paul era conhecido por sua abordagem carismática e participação ativa na vida dos fiéis. Ele era casado com uma mulher chamada Alison, com quem criava 3 filhos em comum e uma criança de um casamento anterior. A família Miller morava em uma casa localizada ao lado da igreja, o que os tornava ainda mais próximos da comunidade. Uma das novas famílias que se juntaram à Solid Rock naquele mesmo ano foi a família Francis. Os pais, Angelita e Michael, junto com as 2 filhas, Mickey e Sierra, mudaram-se para Myrtle Beach e escolheram essa igreja para frequentar. Para Mickey, de 14 anos, a igreja rapidamente se tornou um lugar onde ela fez novos amigos e participou ativamente das atividades para jovens. Ela frequentava um grupo organizado pelo próprio pastor John Paul, o que lhe permitiu fazer parte da comunidade local. A irmã mais velha de Mickey, Sierra, também participava ativamente da vida da Solid Rock. No entanto, seu papel sempre foi menos visível. Mickey, por outro lado, destacava-se pelo seu entusiasmo e fé, o que não passou despercebido.
Seu envolvimento nos assuntos da igreja abriu para ela oportunidades de se aproximar de outros jovens frequentadores. Um desses jovens era Jeremy, participante das mesmas atividades que Mickey. O relacionamento deles se desenvolveu gradualmente, e após alguns anos o jovem casal decidiu se casar. A união deles parecia perfeita, interesses em comum ligados às atividades da igreja e o apoio de ambas as famílias. No entanto, essa união, que se tornou parte da história da igreja, mais tarde estaria no centro de acontecimentos complexos que mudariam a vida de todos os envolvidos. O casamento foi realizado na própria igreja. John Paul conduziu pessoalmente a cerimônia, o que ressaltou sua importância para a comunidade. Esse evento se tornou uma verdadeira celebração, reunindo muitos membros da congregação. Os pais de ambos os lados expressaram orgulho pelo jovem casal, vendo em seu casamento a personificação dos ideais de família e unidade espiritual. Naquele momento, Mickey e Jeremy estavam cheios de esperança por um futuro juntos, construído em torno de objetivos e fé comuns. Após o casamento, a vida de Mickey e Jeremy ficou ainda mais entrelaçada com as atividades da igreja. Mickey ajudava nas tarefas administrativas, trabalhando com documentos e na organização de eventos, enquanto Jeremy se concentrava nos programas esportivos para jovens. Ele supervisionava a equipe de futebol americano e também participava do desenvolvimento de outras atividades para adolescentes. Graças a essas responsabilidades, eles passavam muito tempo juntos, o que parecia uma continuação ideal do casamento deles. No entanto, alguns meses após o casamento, começaram a surgir os primeiros sinais de tensão no relacionamento deles. Os dias de semana frequentes juntos, cheios de responsabilidades, começaram a deixar Mickey cansada. Diferente do período antes do casamento, quando podiam dedicar mais atenção um ao outro, a vida deles passou a girar em torno do trabalho. Jeremy, envolvido com seu papel, passou a dedicar menos tempo ao apoio emocional de Mickey, o que aumentou sua sensação de isolamento. Outro fator que influenciou o relacionamento deles foi a proximidade de Mickey com outros membros da igreja, incluindo a esposa do pastor, Allison. No decorrer do trabalho no escritório administrativo, Mickey foi gradualmente assumindo mais responsabilidades e se tornou uma parte indispensável da equipe. Isso fez com que sua vida profissional começasse a se misturar com a pessoal, criando uma tensão adicional no casamento. Embora externamente o casamento deles parecesse bem-sucedido, os problemas internos continuavam a crescer. O casal não compartilhava suas dificuldades com os outros, mantendo a aparência de harmonia. No entanto, as fissuras no relacionamento começaram a ser notadas por aqueles que estavam mais próximos deles. Esses primeiros sinais de desentendimento, mais tarde, se tornarão a base para problemas mais sérios que afetarão o destino deles. Após alguns meses trabalhando no escritório administrativo, Mickey foi transferida para um novo cargo, tornando-se secretária pessoal do pastor John Paul Miller. Essa decisão foi justificada por suas habilidades organizacionais e pelo desejo de assumir mais responsabilidades nas atividades da igreja. A transição para esse cargo significou para ela uma colaboração próxima com John Paul, o que implicava encontros individuais frequentes e comunicação regular no desempenho de suas funções. Com o início do trabalho na nova função, Mickey começou a passar uma quantidade significativa de tempo ao lado do pastor. John Paul valorizava sua eficiência e o interesse que ela demonstrava pelos assuntos da igreja. Apesar da diferença de idade de mais de 10 anos entre eles, gradualmente sua comunicação ultrapassou os limites profissionais. No início, eram discussões sobre visões pessoais de vida e fé, depois passaram a conversas mais francas. Essa interação levou à formação de um vínculo emocional próximo entre eles, o que começou a causar tensão em suas vidas familiares. Em 2016, a situação mudou drasticamente. A esposa de John Paul, Allison, voltou para casa inesperadamente mais cedo do que o habitual e pegou o marido em uma situação comprometedora com Mickey. Este incidente marcou o início de um grande conflito na família Miller. Allison exigiu explicações e uma briga estourou entre os cônjuges. Ao saber do ocorrido, Allison também decidiu contar a Jeremy, o marido de Mickey. As consequências desse acontecimento afetaram não apenas as duas famílias, mas também a comunidade da igreja. Embora as partes tenham concordado em não divulgar os detalhes do ocorrido, rumores sobre o caso começaram a se espalhar entre os fiéis. Funcionários da igreja e pessoas próximas à família notaram uma mudança no comportamento de John Paul e Mickey, assim como o aumento da tensão entre eles e seus cônjuges.
Apesar das tentativas de manter as aparências, o conflito tornou-se evidente. Allison e Jeremy entraram com o pedido de divórcio quase ao mesmo tempo. Esse processo foi difícil e doloroso para ambas as partes. Allison deixou a igreja e se mudou para outra cidade com os filhos, buscando recomeçar a vida, longe dos acontecimentos que levaram ao fim de seu casamento. Jeremy, por sua vez, encerrou sua participação nas atividades da igreja, afastando-se completamente da Solid Rock. Alguns meses após a finalização do processo de divórcio, John Paul e Mickey anunciaram oficialmente seu relacionamento. Eles declararam abertamente que agora eram um casal, o que provocou uma nova onda de discussões entre os membros da congregação. Para muitos membros da comunidade, isso foi um golpe sério. O pastor, que anteriormente pregava os valores da fidelidade familiar, acabou envolvido em um escândalo, o que abalou sua reputação e a confiança de alguns membros da congregação. Em 2017, um ano após o início do relacionamento, John Paul Miller e Mickey oficializaram o casamento. O casamento deles aconteceu na igreja Solid Rock, onde John Paul continuou exercendo seu ministério pastoral, apesar dos escândalos anteriores. A cerimônia foi organizada com a participação de amigos próximos, familiares e membros da congregação. O evento foi uma espécie de tentativa de restaurar a confiança no pastor e amenizar a impressão negativa que se formou na comunidade após a revelação de seu romance com Mickey. Para Mickey, esse evento significou não apenas uma nova fase em sua vida pessoal, mas também uma responsabilidade maior dentro das atividades da igreja. Ela se tornou oficialmente esposa do pastor, o que automaticamente lhe conferiu o papel de mentora e organizadora na comunidade. Muitos membros da congregação viam esse passo como uma chance de renovação e fortalecimento da igreja, além de uma oportunidade para John Paul começar um novo capítulo sem os erros do passado. Logo após o casamento, Mickey começou a desempenhar suas novas funções dentro da Solid Rock. Além do trabalho administrativo, ela se tornou uma participante ativa dos programas da igreja, concentrando-se na organização de viagens missionárias e eventos beneficentes. Um de seus projetos principais foram as viagens ao Quênia. Utilizando os recursos arrecadados por meio de doações, Mickey organizou a construção de escolas, onde as crianças recebiam oportunidades básicas de educação, incluindo o estudo da língua inglesa e matemática. Além desse trabalho, Mickey começou a ministrar cursos e seminários na própria igreja. Suas palestras abordavam temas como valores familiares, fé pessoal e superação de dificuldades. Um dos temas especialmente significativos para ela foi o combate à violência doméstica. Ela compartilhava publicamente suas opiniões sobre esse problema, o que atraiu a atenção não apenas dos fiéis, mas também de um público mais amplo nas redes sociais. Ela publicava ativamente materiais em sua página, onde falava sobre a importância de relações respeitosas e da necessidade de apoio às vítimas de violência. A participação de Mickey nesses projetos começou, gradualmente, a restaurar a reputação de John Paul. Embora muitos na comunidade ainda criticassem o pastor por suas ações passadas, a atuação ativa de sua esposa ajudava a criar a imagem de uma igreja nova, mais resiliente e progressista. Mickey era uma figura-chave para a Solid Rock. Suas iniciativas eram voltadas para inspirar os jovens e envolvê-los na vida religiosa e social. Apesar dos esforços de Mickey para manter as relações familiares e profissionais com John Paul, a tensão em seu casamento começou a aumentar. Com o tempo, tornou-se evidente que a união deles, baseada em um entendimento mútuo inicial, estava passando por uma crise séria. Um dos primeiros sinais do agravamento do relacionamento deles foram as discussões frequentes, causadas pelo controle financeiro. John Paul assumiu o controle total das contas bancárias da família, limitando o acesso de Mickey aos recursos. Ele alegava que fazia isso para proteger as finanças da família, mas para Mickey isso se tornou uma fonte adicional de estresse. Ela se sentia privada de autonomia e independência, especialmente considerando seu papel ativo em projetos missionários e da igreja. Além disso, ela começou a perceber que seus contatos com amigos e pessoas próximas estavam sendo gradualmente limitados. John Paul a repreendia por se encontrar frequentemente com a família e a acusava de se envolver demais em assuntos que não diziam respeito ao casamento deles.
Ele também passou a controlar suas ligações telefônicas e mensagens, o que fazia Mickey sentir que estava sob constante vigilância. As manipulações psicológicas somaram-se a ameaças. Mickey contava aos seus entes queridos que John usava seus erros do passado e momentos de vulnerabilidade como instrumento de pressão. Um dos exemplos mais dolorosos foi a menção de fotos de caráter pessoal que ele ameaçava divulgar caso ela tentasse sair da família. Esses métodos reforçavam seu medo e insegurança quanto à possibilidade de romper essa união. Diante desses acontecimentos, Mickey tentou sair do controle do marido. Ela procurou sua irmã Sierra em busca de apoio e contou a ela sobre sua intenção de se divorciar. Juntas, elas foram a um advogado, que começou a preparar os documentos. No entanto, neste estágio, Mickey enfrentou mais um obstáculo. Após a reunião com o advogado, John Paul descobriu seus planos, o que levou a mais um escândalo. Ele se recusou categoricamente a discutir os termos do divórcio e afirmou que o casamento deles deveria ser mantido para preservar a reputação da igreja. Recusando-se a discutir abertamente, Mickey mudou-se temporariamente para a casa de sua família para evitar a pressão do marido. Esse período lhe deu a oportunidade de descansar da tensão e perceber o quão séria a situação havia se tornado. No entanto, logo ela voltou para John após mais uma conversa, na qual ele prometeu mudar seu comportamento. Apesar dessas promessas, os problemas continuaram. Um dos episódios mais marcantes que refletiu a escalada do conflito entre eles foi o incidente com o carro de Mickey. Ela procurou a polícia depois de descobrir que todos os 4 pneus do seu carro haviam sido cortados e que havia um rastreador GPS sob o assoalho. Ela tinha certeza de que aquilo era obra de John Paul. Embora não tenham sido encontradas provas diretas de seu envolvimento, o aparecimento inesperado dele no local do conserto do carro só aumentou suas suspeitas. Certa vez, John Paul insistiu na internação de Mickey, alegando que seu comportamento havia se tornado instável. Os médicos, baseando-se em suas palavras, diagnosticaram nela um transtorno mental e recomendaram tratamento. Mickey, por sua vez, afirmava que suas ações recentes tinham como objetivo proteger sua própria liberdade e não eram resultado de instabilidade. Após receber alta, ela procurou a polícia, alegando que John tentou usar sua internação para privá-la de sua autonomia. As tentativas de Mickey de romper o casamento encontraram sérios obstáculos. Apesar dos esforços de sua família e de seu advogado, o processo de divórcio se arrastava. John Paul continuava mantendo o controle sobre sua vida, o que tornava sua situação ainda mais vulnerável. 27 de abril de 2024 tornou-se uma data decisiva nesta história. Naquele dia, Mickey deixou sua casa sem avisar a família ou os amigos sobre suas intenções. Os eventos subsequentes, reconstruídos com base em imagens de câmeras de segurança, dados telefônicos e evidências encontradas, revelaram a sequência de ações que levaram à sua morte. As gravações das câmeras de segurança confirmaram que Mickey foi a uma loja de armas na manhã do mesmo dia. Ela parecia calma e confiante, como observaram os funcionários da loja. Durante a compra, ela conversou de maneira descontraída com o vendedor e depois deixou a loja segurando uma pequena maleta, na qual estava a pistola. Ao conferir os recibos, foi confirmado que a arma foi comprada legalmente e paga pessoalmente por ela. Depois disso, ela seguiu em direção ao Parque Nacional Lambert. Seu carro foi registrado pelas câmeras de segurança ao longo da estrada que leva a esse local. Os dados do seu telefone celular indicaram que Mickey fez várias buscas relacionadas a lugares isolados e pelas áreas de parque, antes de escolher um destino específico. Isso confirmava que suas ações haviam sido planejadas com antecedência. Quando Mickey chegou ao parque, ela deixou o carro no estacionamento e foi a pé até o rio. Depois de algum tempo estando à beira do rio, ela ligou para o serviço de emergência. Durante a conversa, ela informou que pretendia tirar a própria vida e pediu que repassassem informações sobre sua localização aos familiares. A gravação da ligação, posteriormente fornecida à polícia, confirmou a seriedade de suas intenções. Havia tristeza em sua voz, mas não havia sinais evidentes de pânico. Menos de 1 hora após essa ligação, um transeunte que pescava nas proximidades ouviu sons de disparo. Os policiais que chegaram ao local encontraram o corpo de Mickey na margem do rio e, nas proximidades, seus pertences, incluindo uma mochila onde estavam documentos, telefone, carteira e uma pequena bíblia. A pistola usada no disparo foi encontrada próxima dali, na água. A investigação realizada constatou que não havia impressões digitais de outras pessoas na arma.
Com base nas evidências, os investigadores concluíram que o disparo foi feito pela própria Mickey. Também foi confirmado que ela chegou ao local dos acontecimentos sozinha e as gravações das câmeras de vigilância não registraram nenhuma pessoa a seguindo. A conclusão oficial da polícia afirmava que a causa da morte foi autodestruição. No entanto, essa conclusão levantou dúvidas entre seus familiares, que afirmavam que Mickey não apresentava sinais de depressão e levava uma vida ativa. Eles também destacaram que poucos dias antes de sua morte, ela tentou finalizar o processo de divórcio, o que, em sua opinião, indicava seu desejo de começar uma nova vida. Apesar da declaração oficial das autoridades, a trágica morte de Mickey causou grande repercussão na sociedade e gerou inúmeras teorias sobre as possíveis causas do ocorrido. O principal argumento da família foi uma informação que Mickey compartilhou com sua irmã. Pouco antes de sua morte, ela relatou sofrer pressão e manipulação por parte do marido, John Paul. Segundo Sierra, Mickey chegou a alertar que, se algo acontecesse com ela, a responsabilidade seria de John. Essas declarações foram corroboradas por detalhes encontrados em seu diário, que foi descoberto em seu apartamento após sua morte. No diário, havia registros detalhados sobre o relacionamento conturbado com John Paul. Mickey mencionava abuso emocional e psicológico, controle constante e ameaças. Ela também apontava que John Paul era propenso à manipulação, frequentemente usava os erros do passado dela contra ela e ameaçava divulgar informações pessoais caso ela decidisse deixá-lo. Além disso, a família e a comunidade prestaram atenção às informações reveladas sobre John Paul, incluindo seus possíveis vínculos com outras mulheres na igreja. E violações financeiras. Alguns membros da comunidade afirmaram que o pastor poderia ter se apropriado dos fundos arrecadados para missões e os utilizado para fins pessoais. Isso gerou muitos boatos e teorias da conspiração. Nas redes sociais e na mídia, os supostos motivos de John Paul começaram a ser discutidos ativamente. Suas ações no passado, como o uso de um rastreador GPS para vigiar Mickey e a possível pressão sobre ela por meio da publicação de suas fotos pessoais, aumentaram as críticas contra ele. Alguns usuários da internet o acusaram de ter contribuído indiretamente para a tragédia, enquanto outros apresentaram teorias mais radicais, relacionadas a um crime forjado. Apesar da ausência de provas diretas, as acusações contra John Paul chamaram a atenção da polícia e do público. Esses acontecimentos o transformaram na figura central da condenação pública, mesmo quando as autoridades não encontraram motivos para abrir um processo contra ele. A influência da família de Mickey e os detalhes que vieram à tona sobre sua vida continuaram a alimentar o interesse pelo caso, criando uma atmosfera de tensão e desconfiança. Após a trágica morte de Mickey, a polícia imediatamente iniciou uma investigação para esclarecer todas as circunstâncias do incidente. No entanto, logo ficou claro que as autoridades locais teriam dificuldade em lidar com esse caso sozinhas. Devido à ampla repercussão pública, a pressão da família de Mickey e as inúmeras acusações contra John Paul, o FBI foi envolvido na investigação, e sua participação se deu não apenas pela complexidade crescente do caso, mas também pela necessidade de uma abordagem objetiva na análise de todos os aspectos. Uma etapa fundamental da investigação foi o exame das circunstâncias da compra da arma encontrada ao lado do corpo de Mickey. Os investigadores confirmaram que a pistola foi comprada pessoalmente por ela no dia de sua morte, o que foi comprovado por registros de câmeras de vigilância e transações financeiras. Não foram encontrados indícios que apontassem para a participação de outras pessoas nesse processo. Da mesma forma, as imagens das câmeras no estacionamento do Parque Lambert não revelaram a presença de veículos ou pessoas suspeitas que pudessem estar seguindo-a ou acompanhando-a. No entanto, a investigação não se limitou a confirmar que Mickey tirou a própria vida. Diante das acusações públicas contra John Paul, o FBI começou a examinar detalhadamente seu passado, incluindo suas atividades financeiras e interações com membros da igreja. Foram obtidos testemunhos sobre possíveis irregularidades financeiras. Apesar da ausência de acusações oficiais, esses fatos aumentaram as suspeitas em relação a John e levaram a uma investigação adicional. Um dos temas mais discutidos foi a possível participação de John Paul no agravamento do estado psicoemocional de Mickey. No entanto, as anotações no diário não serviram de base para a abertura de um processo criminal, mas levantaram dúvidas sobre o fato de que as ações de John não tiveram um papel no desfecho trágico.
Durante a investigação, também foram levantadas questões sobre o relacionamento de John com outras mulheres da comunidade da igreja, bem como sobre sua reputação na sociedade. Algumas testemunhas relataram comportamentos inadequados do pastor que poderiam ter influenciado negativamente as pessoas ao seu redor. No entanto, nenhuma dessas acusações foi até agora confirmada por provas suficientes para responsabilizá-lo judicialmente. No momento, John Paul permanece formalmente em liberdade, embora sua posição na comunidade da igreja tenha sido seriamente abalada. Ele foi afastado do cargo de pastor, mas, segundo fontes locais, continua recebendo pagamentos do orçamento da igreja. Essa decisão provocou reações ambíguas entre os fiéis. Alguns exigiam um rompimento total com ele, enquanto outros o defendiam, alegando que as acusações não foram comprovadas. Essa história trágica também teve impacto na própria Igreja Solid Rock. A repercussão em torno do caso de Mickey abalou a confiança na liderança da comunidade, provocou uma saída em massa de fiéis e colocou em dúvida a eficácia de suas estruturas internas. Muitas pessoas que antes participavam ativamente da vida da igreja declararam publicamente sua decepção e deixaram de frequentar os eventos. No momento da conclusão da investigação, permanecem muitas questões em aberto. A principal delas diz respeito ao grau de influência de John Paul sobre o estado da esposa e sua possível responsabilidade pelo ocorrido. Enquanto as autoridades policiais não encontram motivos para apresentar acusações, o público continua acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, discutindo novas versões e detalhes. Essa história continua dolorosa para todos os envolvidos, lembrando o quanto conflitos ocultos e injustiças podem ser destrutivos.